Em considerações, portanto, iniciais, certamente há a possibilidade da utilização inadequada das novas tecnologias, como de fato há em relação a qualquer instrumento que venha a ser utilizado pelo ser humano. Pessoal, quero deixar esse vídeo aqui da votação do André Mendonça com relação à regulamentação das redes sociais. Infelizmente, é isso mesmo que vai acontecer. Eles vão querer regular as redes sociais e já estão votando para a nossa democracia aqui no Brasil. E eu quero acompanhar com vocês esse vídeo aqui, onde o ministro André Mendonça vai falar. E você vai ver nesse vídeo aqui que o André Mendonça, ele não é favorável à regulamentação das redes sociais, como esses outros ministros querem fazer, como o Lula quer fazer e como a Janja, que já deu spoiler, que era para fazer igual a China. Quem criticar o governo ser preso e aquela coisa toda. É exatamente isso que a esquerda quer. Que ninguém se contrarie ao governo Lula, que ninguém se contrarie a nada, todo mundo fique calado e fique por isso mesmo. E eu quero deixar esse vídeo aqui com o André Mendonça fazendo o início da sua votação. Vamos acompanhar esse vídeo. Antes, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal e bora assistir esse conteúdo agora. O que se busca apontar apenas é que não se trata de uma ferramenta que seja, em si, por si mesma, prejudicial ao regime democrático ou a qualquer dos demais valores fundamentais da nossa sociedade. Bem ao contrário, em essência, as plataformas foram inicialmente consideradas viabilizadoras da chamada democracia digital, precisamente por proporcionar uma maior abertura e participação de todos nos assuntos de interesse público e comum. Na mesma linha, a tecnologia digital proporcionou oportunidades para que as pessoas que tinham essas opiniões encontrassem umas às outras, distribuíssem informações, coordenassem e organizassem sua tentativa de mudança do status quo. Isso ampliou a pluralidade de opiniões e de alternativas políticas disponíveis, bem como a oferta de recursos políticos e organizações que representam no discurso público, além de potencialmente traduzi-los em políticas. Dizem esses doutrinadores que a tecnologia digital começou a revelar publicamente atitudes, opiniões e preferências políticas que permaneceram ocultos a menos que encontrassem representação por representantes e organizações políticas estabelecidas, como partidos, políticos, movimentos ou grupos de interesse. Nesse sentido, digo eu, ainda que se possa problematizar a pecha desabonadora que se costumou imputar às plataformas digitais, havendo intenso debate acadêmico nos mais variados campos das ciências sociais, quanto à maior proeminência dos seus aspectos positivos ou negativos, o fato indubitável é que se está diante de um novo ecossistema de comunicação social, inegavelmente disruptivo. Todo usuário de rede social pode ser, ao mesmo tempo, produtor e consumidor de conteúdo. Ou seja, na nova estrutura, o conteúdo passou a ser gerado de forma espontânea e direta pelos usuários. A partir do surgimento das novas tecnologias, as mídias sociais perderam a centralidade e a linearidade na produção e divulgação do conteúdo. Em seu lugar, as denominadas mídias digitais assumiram uma estrutura de produção e divulgação descentralizada, marcada pela quebra da separação entre as figuras do produtor e do espectador da mídia produzida. Trata-se de cenário verdadeiramente desafiador, na medida em que impõe aos responsáveis pela elaboração das leis a árdua tarefa de buscar mecanismos de atualização e preservação do sistema de liberdades e garantias fundamentais, que gira em torno da liberdade das liberdades, que é a liberdade de expressão assim conhecida. Interessante observar que a opção norte-americana de conferir ainda maior proteção à liberdade das comunicações realizadas nos novos espaços virtuais é comumente apontada como um fator determinante para o desenvolvimento das novas tecnologias, hoje largamente empregadas em escala global para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, na qualidade de amigas da corte. Ambas
As entidades apontam para o retrocesso ao desenvolvimento tecnológico, caso se declare a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Na mesma direção, apontam Jorge Salomão Leite e Ronaldo Lemos, para os quais o Marco Civil engrossa o arcabouço jurídico que impulsiona a produção da inovação e da pesquisa, ao lado da própria Constituição Federal, da Lei de Direitos Autorais e da Lei de Propriedade Intelectual. Ao verificar a ausência de algo semelhante ao conselho editorial das mídias tradicionais, os Estados Unidos optaram por estimular a autorregulação. Essa foi a forma que a legislação daquele país encontrou para superar o problema da equivalência da forma de responsabilidade dos novos serviços digitais com a forma de produção de conteúdo dos meios de comunicação da denominada velha comunicação em massa. A questão de promover a dimensão da auto-organização, prosseguem os autores, expressa na curadoria de conteúdo dos novos serviços digitais, foi a forma que a legislação encontrou para superar o problema da equivalência da forma de responsabilidade dos novos serviços digitais com a forma de produção de conteúdo dos meios de comunicação praticado pelos sistemas de comunicação em massa antigos. Prosseguem os autores. A seção 230 contribuiu para um momento de auto-organização da sociedade, em que, em vez de uma ordem positiva, na palavra deles, com o Estado como legislador ex ante e um tribunal constitucional como órgão supremo de supervisão. No âmbito da União Europeia, em princípio, foi adotada a Diretiva de Comércio Eletrônico 230/31/CE, que buscou disciplinar, abro aspas, certos aspectos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio eletrônico no mercado interno. Do referido normativo, restam relevantes até hoje os artigos de 12 a 15, os quais prevêem as regras de responsabilidade para os prestadores de serviço online. A norma tem como base a diferenciação conceitual que classifica os provedores de conexão e aplicações de internet em 3 principais tipos. Primeiro, aqueles considerados meros condutores do conteúdo gerado por terceiro. Segundo, aqueles que realizam a retenção temporária de dados, caching, para tornar mais eficiente a transmissão subsequente dos dados armazenados. E terceiro, aqueles que fornecessem serviços de hospedagem, tais como marketplaces, redes sociais e plataformas de vídeo. Em 2017, a Alemanha assumiu o protagonismo no movimento de atualização do marco regulatório europeu, ao editar o Network Enforcement Act. O normativo é considerado o primeiro a adotar uma postura mais rigorosa em relação à responsabilidade dos provedores de serviços online. Ao analisar o seu teor, Rony Van Zoff elenca os seguintes aspectos mais relevantes. Primeiro, nas palavras dele, não se aplica a todas as plataformas, como redes sociais com menos de 2 milhões de usuários na Alemanha. Segundo, há um rol taxativo do conteúdo considerado manifestamente ilegal, que deve ser removido em 24 horas após a notificação. São ilícitos tipificados penalmente como crime de racismo. Terceiro, outros conteúdos ilegais, mas não manifestamente ilegais, que devem ser removidos em até 7 dias após a notificação. Quarto, pode haver uma dilação desses 7 dias no caso de dúvidas da plataforma sobre a ilegalidade do conteúdo, podendo, por exemplo, abrir-se o contraditório ou submeter a dúvida a um órgão de autorregulação regulada. Quinto, as plataformas devem preparar um relatório periódico sobre o tratamento dos pedidos que servem para que a sociedade e as autoridades avaliem a precisão da interpretação das decisões administrativas. E sexto, o órgão de autorregulação regulada deve ser chancelado pelo Ministério da Justiça alemão, que avaliará a sua independência e a experiência dos examinadores.
Ao analisar os novos arranjos concebidos a partir do modelo alemão, Ricardo Campos e Thomas Westing identificam maiores dificuldades em razão da ausência de uma diferenciação mais substancial entre a política regulatória já empregada em face das mídias tradicionais e o marco legal especificamente concebido para as mídias digitais. Diante de tais elementos, ao comparar os modelos americano e de origem alemã, os mesmos autores manifestam predileção pela arquitetura estadunidense. A regulação da mídia deve ser mais voltada para a promoção da dimensão da auto-organização e, assim, aproximar-se da experiência americana. A regulação das mídias para o século XXI só pode, portanto, ser uma regulação a favor da promoção da auto-organização social e das suas forças de criatividade tecnológica, mas não de ordem positiva, tendo o Estado como um legislador ex ante e os tribunais estaduais como autoridades centrais de supervisão. Fecho aspas. A fim de analisar se um dos elementos desta verdadeira opção legislativa, especificamente o artigo 19 do Marco Civil, pode ser considerado inconstitucional, é preciso examinar mais detidamente o valor fundamental que, de modo expresso, o dispositivo em questão busca defender: a liberdade de expressão. Vale realçar que a liberdade de expressão possui posição preferencial. Primeiro, porque é meio indispensável à defesa das demais liberdades e direitos fundamentais. Segundo, porque a liberdade de expressão é condição de possibilidade do Estado de direito democrático, na medida em que apenas uma sociedade na qual o cidadão seja livre para expressar a sua vontade, sem receio de reprimenda estatal, se pode falar em soberania popular. A liberdade de expressão é condição de possibilidade para a formação da própria personalidade humana. Sendo a comunicação inerente à própria condição humana, a garantia da sua realização livre decorreria da própria dignidade dessa condição. Por sua vez, a dimensão democrática identifica a liberdade de expressão como meio para a realização de fins específicos. Ela seria instrumento para a concretização do pluralismo político, da cidadania, da participação social, do direito à informação, à liberdade de imprensa e dos meios de comunicação social. Foi com base na defesa da liberdade de expressão que a Lei 14.197, de 2021, acrescentou ao Código Penal o artigo 359, letra T, para expressar que não constitui crime contra o Estado democrático de direito a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação. Fecho aspas. E se Louis Michael Seidman, professor da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, escreve uma obra sobre a desobediência constitucional, inclusive sustentando ser irracional guiar-se por uma Constituição, das duas uma, diz o autor. Ou bem não poderá o jurista palestrar nas universidades brasileiras, porquanto a ninguém seria dado proferir um discurso que incite o desprezo pela Constituição, ou qualquer um também poderá fazê-lo, independentemente das suas credenciais acadêmicas, sob pena de reconhecer a voz e a vez somente de uma casta elitista de privilegiados. São elucidativas as palavras do filósofo e pensador português Desidério Murcho. Diz o pensador e filósofo: a tolerância é uma das noções mais difíceis de compreender. Confunde-se geralmente com relativismo epistêmico, e esta confusão denuncia a incapacidade ou até mesmo a falta de vontade para aceitar a tolerância. Pois se ninguém pode realmente estar errado, nem dizer as coisas falsas e nem inaceitáveis, não podemos realmente ser tolerantes. Limitamo-nos a aceitar todas as perspectivas que reconhecemos
à partida, serem tão aceitáveis como as nossas. Ser tolerante é defender as pessoas que têm ideias idiotas ou inaceitáveis e atacar essas ideias. Não é atacar as pessoas para evitar o incômodo de provar que as suas ideias são falsas. Sobre os paradigmas éticos da publicidade e da transparência, é precisamente através da exposição de tais pensamentos que se viabiliza a possibilidade de realmente combatê-los, modificando o entendimento daqueles que os sufragam. Trata-se, como dito, de ser intolerante com a ideia, não com a pessoa que a veicula. A justiça eleitoral brasileira é confiável e digna de orgulho. Se, apesar disso, um cidadão brasileiro vier a desconfiar dela, este é um direito. No Brasil, é lícito duvidar da existência de Deus, de que o homem foi à lua e também das instituições. A partir do momento em que um povo é proibido de até mesmo desconfiar, ou é obrigado a acreditar, instaura-se o ambiente perfeito para subjugá-lo pela sua impotência. Sem a liberdade de manifestação da opinião e a liberdade de informação, sem a liberdade dos meios de comunicação em massa, modernos, imprensa, rádio e filme, a opinião pública não pode nascer. O desenvolvimento de iniciativas e alternativas pluralistas, assim como formação preliminar da vontade política, não são possíveis. O direito de informar, como aspecto da liberdade de manifestação do pensamento, revela-se um direito individual, mas já contaminado de sentido coletivo, em virtude das transformações dos meios de comunicação. De sorte que a caracterização mais moderna do direito de comunicação, que especialmente se concretiza pelos meios de comunicação social ou de massa, envolve a transmutação do antigo direito de imprensa e de manifestação do pensamento, por esses meios, em direitos de feição coletiva. É preciso atentar, contudo, para o necessário teste de incitação, tal como proposto no caso Brandenburg versus Ohio. Nesse teste de incitação, deve-se verificar se a fala foi deliberada, ou seja, com dolo específico, se a manifestação tem uma alta probabilidade de acontecer e se a concretização é ou não iminente. Em terceiro lugar, dessa liberdade de cada indivíduo segue-se a liberdade dentro dos mesmos limites de associação entre os indivíduos, liberdade de se unirem para qualquer propósito que não envolva dano, em que se julgou inconstitucional dispositivo da Lei das Eleições que vedava a divulgação de programas humorísticos, charges, entre outros expedientes voltados à sátira eleitoral. Ministro André, perdoe a interrupção. Pois não, ministro. Eu gostaria que Vossa Excelência, quando entender próprio fazer uma pausa no seu voto, nós fizéssemos um intervalo e retomássemos o julgamento. Eu acabo esse item, creio que em menos de 10 minutos. Não sei se é prudente. Fica a critério de Vossa Excelência, presidente. Eu teria que pedir ao ministro Fachin para presidir que eu tenha audiências de cerimônia. Ou, se Vossa Excelência não se importar, pararíamos num próximo parágrafo e retomaríamos em seguida. Na verdade, eu me distraí aqui com o horário, podíamos ter parado um pouco antes. Eu volto daqui, então, porque eu vou falar sobre esse julgamento na ADI 4451. Dos programas humorísticos? Dos programas humorísticos. Muito bem. Se você quiser fazer de 2 a 5 mil reais apenas com seu celular aqui na internet, eu vou deixar o link disponível lá no primeiro comentário fixado. Assista a aula que é totalmente gratuita. Não é pegadinha, não é aposta, não é jogo, não é nada que vai envolver dinheiro seu. Nada, não é falcatrua, nada. Não é essas coisinhas de tigrinho, nada disso. É algo totalmente honesto aqui na internet. E veja só esses resultados e você pode fazer também. É claro que você assista a aula, aprende como fazer e com certeza você vai ver os resultados na sua vida. Eu sou uma prova viva de que isso pode acontecer. Eu já fui incrédulo. Já teve um tempo lá atrás que eu não acreditava que era possível fazer dinheiro aqui na internet. Eu não acreditava, eu era incrédulo. Até o dia que eu assisti a aula, que eu adquiri o método, aprendi a maneira certa de como fazer dinheiro aqui na internet e veja só esses resultados e você pode fazer também. Desde que você estude e aplique o método da maneira certa,
E você pode ganhar dinheiro aqui na internet. É totalmente possível. Se você trabalha e quer acrescentar uma renda no seu salário, faça isso aqui na internet, até porque o salário de hoje em dia não dá para nada. Então você tem que ter outras fontes de renda para acrescentar nas suas coisas. E se você quiser viver, é possível também. Quantas e quantas pessoas não vivem através da internet? Muitas pessoas. Então, aí você diz, mas eu não acredito que isso é verdade. Então assista a aula, é totalmente gratuita, não vai ser cobrado nada de você. O link está no primeiro comentário fixado. Você clica lá, assista a aula, você vai ver todo o passo a passo, como se construir, como fazer vídeos aqui na internet. Veja só, eu faço vídeos aqui na internet através desse canal que você está assistindo e veja só os resultados. Ou seja, você pode fazer também. Você diz, mas eu não tenho uma câmera boa, eu não quero aparecer. Não precisa aparecer. Você pode fazer vídeos anônimos. Postar vídeos na internet sem mostrar seu rosto. As pessoas nem sabem que é você e está lá um vídeo seu e mensalmente aquele vídeo está gerando renda para você. Então, isso é totalmente possível de fazer aqui na internet. Tem um passo a passo, um método no link que está lá no primeiro comentário e aqui na descrição. Tem um passo a passo de como você fazer isso, de 2 a 5 mil reais. Então, se você está na dúvida, tire suas dúvidas. Se você não acredita, assista. Não vai ser cobrado nada de você. Se você tiver interesse, você vai e aplica o método. Se você não quiser, também você não vai perder nada com isso. Mas eu tenho certeza, se você fizer tudo passo a passo do jeito que está ali, você vai colher os resultados e você vai dizer, ainda bem que eu apliquei esse método e posso gerar receita e renda aqui na internet. Então, assista esse vídeo, porque eu não sei por quanto tempo ele vai estar no ar. Pode ser que a qualquer momento ele saia do ar e eu não poste mais esse link aqui. Então aproveite essa oportunidade e eu tenho certeza que você vai ser muito beneficiado com esse treinamento que está lá no primeiro comentário fixado. Clica lá no link. Pessoal, é triste e lamentável isso que está acontecendo aqui no Brasil. Nós sabíamos que mais cedo ou mais tarde os ministros da Suprema Corte iam atender a esse pedido do Lula. Isso não é novo. Sempre, esse é o sonho do Lula, regular as redes sociais. Até porque, vocês estão vendo aí, ele leva pisa nas redes sociais. A esquerda não sabe se comunicar com as pessoas, porque a esquerda só tem narrativas e mentiras. Eles tentam e eles querem esconder a verdade. Aí é que está o problema. Eles querem esconder a verdade. Por isso que querem regular as redes sociais. Não é para proteger os brasileiros, porque a ideia deles é proteger as crianças. Sim, eu sou favorável que tem que ter eu acho que sim, uma regulamentação, mas não do jeito que eles querem. Tem que ter uma regulamentação, sim. A internet não pode ser um campo aberto onde tudo fica acessível e criança acessa a coisa. Não, tem que ter restrições de algumas coisas. Mas o problema disso aí, se fosse simples desse jeito como eu estou dizendo, aí seria bom. Mas não é assim. A questão é que eles é quem querem decidir o que é certo e o que é errado. O que você pode postar e o que você não pode postar. Eles querem decidir o que é verdade ou não. Ou seja, aquilo que eles acham que é mentira, por exemplo, vamos supor que se você estiver falando verdades, mas que não seja do agrado de um dos ministros ou do presidente, ou seja lá de quem for, eles mesmos decidem tirar aquilo porque eles acham que aquilo não é para se colocar na rede social. Pronto. Eles querem que, se for vídeo falando bem deles, pronto, eles deixam. Se for vídeo falando bem da esquerda, falando bem do socialismo, Che Guevara, Maduro, Nicarágua, aquelas coisas todas, da China, aí eles deixam. Agora, se for um vídeo revelando a podridão, se for um vídeo revelando a corrupção, se for vídeo para revelar as falcatruas que eles fazem aí, não. Aí eles têm que regulamentar. E se você trouxer provas, mostrar, aí eles vão analisar na vista e na ótica deles se aquilo é verdade ou não. Se na cabeça deles as provas que você mostrar não for verdade, aí eles mesmos censuram, eles tiram. Agora, quem vai ser o Deus, né? Porque só pode. Quem vai ser o Deus que vai fazer esse julgamento?
Porque eles, quem vai, nessa regulamentação aí, quem vai dizer se o seu conteúdo é certo ou não? Se as suas palavras são verdadeiras, se são falsas? Só Deus que conhece o coração. Então, infelizmente, eles querem regulamentar você. A liberdade de expressão aqui no Brasil não existe mais. Não existe. Vocês viram aí. Para vergonha do Brasil, vocês viram aí. Aquele rapper lá do Rio de Janeiro, que foi investigado, comprovado que ele fazia parte de organização criminosa, que ele fazia apologia ao crime, foi comprovado, parece que o nome dele é Poza, MC Poza, comprovado, aí foi preso. No outro dia, a justiça mandou soltar. Inacreditável. Aí você vê esse Léo Lins aí, esse humorista, foi preso por fazer piadas. Ah, mas eu não gostava das piadas dele. Sim. Aí prendeu por quê? O que foi que ele fez? Falou, verbalizou. As piadas você não gosta, então não assista. Ah, não. As piadas foram criadas quando? Ontem foi. Porque desde que o mundo é mundo, que existe piada. Desde que o mundo é mundo, que um tira brincadeira com o outro. Ah, não, mas hoje em dia não pode, né? Hoje em dia não pode mais brincar. Eu sou contra o preconceito, sou contra a homofobia, sou contra essas coisas, com certeza. Você não pode tratar aquela cor diferente daquela cor e assim esse é melhor do que isso. Não existe isso. Mas espera aí, ele é um humorista. Esses anos todos ele vem fazendo piada. Porque só hoje decidiram prender e deram uma multa de 1 milhão e 8 anos de prisão. Eu acho isso aí triste e lamentável. Mas o Brasil, ele está se encaminhando para isso. Isso não é novidade. Daqui uns dias, nós, postando os vídeos aqui na internet, nós vamos ser censurados também, pelo que tudo indica. Nós vamos ser censurados porque os nossos vídeos não agradam a maioria desses ministros. Não agrada a esquerda, não agrada o Lula, não agrada. Então, daqui uns dias, vai ser conta derrubada, vai ser censura. E já tem isso, já aconteceu aqui, já censuraram a Jovem Pan, o Constantino, o Nicolas Ferreira, André Valadão, quantos? Agora só da direita, né? É incrível, é interessante. Eu não sei por quê, mas só na direita existe censura. No lado da esquerda não vi um que foi censurado. Essa é a nossa democracia. Essa é a democracia vibrante que Alexandre de Moraes diz que está defendendo. Estamos vendo aí a situação. Eu acho que é um retrocesso e é um atraso esse negócio dessa regulamentação que eles querem fazer. Eu acho, no meu ponto de vista, que é um atraso para a liberdade de expressão, isso que eles vão fazer. Triste e lamentável, mas vamos ver o que é que vai acontecer, né? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.